Gente, eu estava aqui e acabei me lembrando de uma dificuldade muito grande que uma argumentação protestante ela encontra para que seja realmente sólida, para que seja consistente. A respeito da sucessão apostólica, geralmente os protestantes argumentam que não é necessário que haja uma sucessão apostólica, uma linhagem ininterrupta de pessoas ordenadas de forma válida, iniciando dos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Os protestantes argumentam que a verdadeira sucessão apostólica reside na sucessão doutrinária, ou seja, importa que seja pregada a doutrina verdadeira. E onde é pregada a doutrina verdadeira, ali está a Igreja de Cristo. Porque a base é a doutrina e não pessoas devidamente ordenadas. Agora, essa argumentação tem um problema muito grande. Por quê? Veja só, se alguém funda uma igreja, esse alguém geralmente se rebelou contra o seu líder anterior e vai fundar uma nova igreja com uma nova doutrina. A pergunta é, como, com tanta mudança doutrinária, tantas doutrinas diferentes, tanta variação de doutrina, de pensamento, que até mesmo uma denominação só, por muitas vezes muda de doutrina, eu poderia citar até algumas, que durante a sua existência, durante o decorrer da sua história, mudaram de doutrina. Mediante tudo isso, como a gente vai saber, primeiro, qual a doutrina verdadeira e depois, se houve realmente, desde os apóstolos, uma sucessão doutrinária onde há tantas divisões. Outro ponto interessante que eu posso observar até o século XVI, tínhamos catolicismo. Não havia esses conjuntos de doutrinas protestantes. Não havia esse tipo de pensamento tão divergente da linha de pensamento católico. Portanto, é difícil você imaginar que durante séculos, antes mesmo de haver protestantismo, que houvesse ali uma sucessão doutrinária pelo menos semelhante a doutrinas que encontramos no protestantismo. Se há uma sucessão doutrinária e não apostólica, necessariamente também ela deveria residir na Igreja Católica. Por quê? Historicamente, não encontramos nenhuma denominação, nenhum grupo cristão, ou que se diga cristão, que realmente exista desde o tempo dos apóstolos até a Reforma Protestante, para que encontre os protestantes e estes passem adiante a sua doutrina. Não, nós encontramos apenas grupos cristãos católicos, ainda que nós sabemos, houveram alguns cismas antes da Reforma Protestante, mas o pensamento, a doutrina destes grupos cristãos se identificam muito mais com o catolicismo do que com o protestantismo que conhecemos hoje. Portanto, é difícil estabelecer, fica difícil, se não impossível, aos protestantes provarem essa sucessão doutrinária. Fica muito difícil essa sucessão doutrinária. Não há como provar isso. O que fazer para provar isso? Como saber se realmente houve um grupo aqui que conservou a doutrina 100 anos, depois surgiu um outro grupo e conservou essa doutrina, levou adiante por mais de 200 anos, e depois esse grupo some no meio da história, aparece um outro grupo para conservar a doutrina? É complicado. Talvez os protestantes possam argumentar, mas não é necessário que essa doutrina seja conservada de forma ininterrupta. Talvez ela tenha sumido durante algum tempo e depois retornou. A doutrina verdadeira
ela surge novamente no meio da história. É complicado pensar assim. Com todo respeito às pessoas que entendem dessa forma, que defendem essa posição. Por que é tão complicado pensar assim? Olha, pensar que a doutrina verdadeira ela desaparece, depois reaparece no decorrer dos séculos, é o mesmo que dizer que a doutrina verdadeira ela sumiu e que não houve igreja, que a igreja foi derrotada, que a igreja perdeu a sua essência no decorrer dos séculos. E se admitirmos isso, teremos de admitir que Cristo falhou com a sua igreja, para com a sua igreja, pois ele prometeu que o inferno não iria prevalecer contra a igreja. Outro ponto interessante é que tem até mesmo uma tradução protestante que faz referência em um certo texto, é traduzido desta forma: a fé que uma vez foi dada aos santos. Ou seja, a fé foi dada uma única vez para ser conservada. Não uma fé que foi dada, retirada, dada novamente, e assim por diante foi se perdendo, e Deus foi restaurando essa fé. Não, a fé foi dada de uma vez por todas aos santos. E por esta fé é que a igreja perseverou durante os séculos e continua perseverando. Então, assim, a fé existe desde o início. E quando eu digo fé, eu me refiro ao conjunto de doutrinas, ao objeto da fé do homem, aquilo que é crido como doutrina. Fé, eu falo neste sentido. E é esse sentido que o texto bíblico também faz referência. Uma fé na qual os cristãos devem perseverar. E para que os cristãos perseverem nesta fé, é necessário, logicamente, conhecê-la. Então, se desde a época de Cristo, desde a época dos apóstolos, houve igreja de forma ininterrupta, necessariamente esta fé, ela sobreviveu, ela se consolidou, apesar de todas as heresias, apesar de todas as investidas, para a sua derrota, visando o seu fim. Essa fé ela permaneceu de pé até os dias atuais e até a vinda de Cristo, porque o próprio Cristo falou que estaria com a sua igreja todos os dias, até a consumação dos séculos. E com certeza Cristo não estaria com uma igreja que prega heresias, com uma igreja que só tenha heresias e que perdeu a sua essência. Então, eu acho muito fraco esse argumento protestante, muito sem lógica. Se algum protestante quiser argumentar a esse respeito, fique à vontade abaixo nos comentários e comente também. Quero ouvir mais argumentos, talvez até mais coerentes que esse, tá? Ou talvez argumentos para embasar este argumento, essa visão que eu discuti aqui nesse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, comentário e inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito.